Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Live, olha que legal. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Seja todos bem-vindos, bem-vindos. Quem está chegando por aqui. Hoje a gente vai estar com a Lilian Azevedo. Vamos estar falando sobre. Opa, ela já está por aqui. Ave Maria, que legal. César Antônio, Tatiane Correia, Lilian Azevedo, todo mundo que está chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nossa convidada já chegando, Lilian Azevedo. Que bacana. Um like também, deixa um likezinho pra gente, que a gente gosta. Uma convidada super especial já chegando por aqui. Só mais um segundinho que ela já tá por aqui chegando. Olá, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Tá Lilian, tudo querida, boa bem? noite. Boa noite. Bem-vinda. Como vai? Tudo certinho? Você me ouve bem, Estou, Lilian? estou lhe ouvindo muito bem. E você? Opa, ótimo, também te ouço bem. Então estamos em casa. Seja muito bem-vinda mais uma vez a essa live. Eu acho que legal. Você que é uma parceira tão querida, um orgulho aqui da nossa Bahia. Então, queria que você se sentisse muito, muito, muito bem-vinda e muito à vontade aqui nesta casa. E daí que você já conhece aqui o nosso roteiro, né? Nossas lives. Então você vai se apresentar aqui pro pessoal, tá? Eu só digo aqui quem é e você se apresenta aqui para o nosso público. Quem é Lília Azevedo? Que nos brinda aqui, que nos honra com esta Primeiro, presença. é uma honra, né? Estar aqui mais uma vez no espaço do Oscar Legal, né? Enfim, para mim um espaço de acolhida, né? Nesse dia que é tão simbólico, né? Dia 25 de julho, nosso Julho das Pretas. Então, acho que em primeiro lugar, dizer que eu sou uma mulher negra, nordestina, aí procuradora do município de Salvador, Bahia. Estou em trânsito, estou em Natal, né? Estou nas minhas agendas, enfim, venho viajando muito ao longo do Brasil, mas sou aí da carreira, né, da Advocacia Pública Municipal. Hoje estou como presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a NPM. Faço parte também aí, tanto na OAB Bahia como na OAB São Paulo, da Comissão do Terceiro Setor. Sou sua amiga e admiradora, né? E aí, sempre que possível, apesar dessa caminhada na advocacia pública municipal, fui tocada aí pela importância das organizações da sociedade civil, então sempre que eu posso e tenho a oportunidade, venho somar aí esforços para a gente pensar, principalmente nos nossos municípios, sobre essa perspectiva. Então, desde já agradeço esse honroso convite de estar mais uma vez aqui trocando um pouco de ideia sobre esses temas. Ah, muito bacana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigadão mesmo por você estar por aqui. Você sempre tem uma agenda super corrida e concorrida. Peço desculpa, eu estou me recuperando também de uma gripe. Uma agenda super corrida e está por aqui com a gente hoje. É sempre assim um brinde grande. Você que você está em Natal, então vamos rapidinho conversar. Queria também dizer que não é à toa, né? Tá nesse dia com uma pessoa tão especial como você aqui, que tão representa tão bem, né? Então, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, ninguém menos, ninguém mais indicado, na verdade, para estar aqui conversando comigo. A felicidade dobrada, né? Por isso. Então, seja muito bem-vinda, tá certo? E fique à vontade, mais uma vez, te digo. Queria, então, você já esteve aqui comigo, né? Para quem não viu, então volta aí, rebobina a fita, vai lá no nosso canal, enfim, e veja. A Lilian já conversou comigo sobre a experiência do marco regulatório, né, de implementação do MIROS em Salvador, né, capital baiana. E hoje ela vem falar um pouco sobre também essa experiência, mas de um outro lugar, né, que é também da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Então, de lá para cá, né, muitas águas rolaram, né, Lili? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é essa associação nacional, a importância dela e esse novo papel que você está desempenhando aí na associação. Eu estou muito ansioso por ouvi-la também falar sobre isso. Obrigada. É sempre bom a gente divulgar, né, esse espaço que é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Esse ano, inclusive, essa associação ela faz 25 anos, e é uma caminhada que traz aí o trabalho de procuradoras e procuradores
dos municípios do nosso país. Nós sabemos aí que nós temos cerca de 5.570 municípios. Esses municípios, eles para funcionarem, a gente fala muitas vezes da União, a gente fala do Estado, mas na verdade a gente costuma, quem ligado a, principalmente a advocacia pública municipal, a gente costuma sempre sinalizar que é nos municípios que a vida acontece, que as demandas ocorrem, e para tudo isso acontecer, né, existem vários personagens importantes nas políticas públicas, e dentre eles nós temos aí o trabalho, né, de procuradores e procuradoras de todo o país, né, que ali desenvolve, juntamente com o gestor maior daquele município, que no caso é o prefeito, um trabalho de construção das políticas públicas locais. Então, nesse contexto, cada município desse existem um trabalho com associações de procuradores que vão tanto trabalhar a questão da carreira do procurador, fortalecer, porque quanto mais você fortalece essa carreira, mais você acaba, na ponta, fortalecendo os destinatários das políticas públicas. E, com isso, nessa caminhada, existe, né, as associações locais, e existe uma associação nacional, né, dos procuradores municipais. Só para a gente entender, dentre outras coisas, o próprio STF, na tese 510, traz a importância da carreira dos procuradores municipais como função essencial à justiça. E por que função essencial à justiça? Porque através das procuradorias, né, desses entendimentos jurídicos que são construídos, seja a nível judicial, seja a nível de consultivo, que nós vamos orientando os gestores como aplicar o bom direito. Então, isso acaba fortalecendo as políticas públicas locais, acaba valorizando a memorização de cada um desses municípios. E isso vai sendo essa atuação em diversos setores, como também no setor aí, no que diz respeito às parcerias, né, das organizações da sociedade civil. Então, a Associação Nacional tem esse viés, né, de fortalecimento da carreira dos procuradores, mas também do próprio município, com suas demandas, né? Com toda a sua complexidade. E esse assento em Brasília tem grande importância porque a gente tem a capacidade de dialogar com os temas nacionais, como recentemente nós vimos aí muitas pautas como a reforma tributária, só para dar um exemplo aqui de alguma dessas demandas. Muito bom, muito bacana. Queria que você falasse um pouco, eu tenho uma lenda, né? E a gente lida com muitas organizações o tempo inteiro, né, Lina? A gente conversou um pouquinho sobre isso, de que não, tá no jurídico, tá na procuradoria, botaram um bocado de empecilho, veio lá um negócio cheio de, 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 de questões que a gente não sabe responder, então, às vezes, no balcão ali da negociação entre a organização, peço desculpa de novo, entre a negociação entre a organização e o poder público, alguém diz que está no jurídico, está na procuradoria, que emperrou ali. Fala um pouquinho, então, do papel do procurador e vamos desmistificar isso de que o procurador ele sempre causa embaraços. Ou... Não, não é isso. Vamos falar direitinho aí para o pessoal entender, especialmente quem não tem tanta familiaridade com esses trâmites e que não está tão próximo do poder público onde essas coisas acontecem. Eu agradeço muito a pergunta, né? E é importante a gente desmistificar, porque vamos começar, Lucas, pensando do próprio direito, né? O direito, às vezes, é posto como esse lugar, às vezes, fechado, que não dialoga, né, com outras temáticas, com outras matérias. Eu acho que, desde essa caminhada jurídica, né, cada vez mais, a gente percebe que a gente cresce cada vez mais quando a gente pode fazer esse diálogo, né? Diálogo não só a nível jurídico, como a nível de outras ciências, de outros saberes, porque muitas vezes o direito que vai trabalhar, né, com os desafios e as complexidades humanas nesse campo do DVC, ele só consegue, de fato, atender ao seu propósito, a ser esse instrumento, quando ele começa a entender que ele precisa beber de outras fontes, né, para realmente resolver problemas profundos do campo jurídico. E aí, é nessa toada que a gente, como procurador, a gente também tem que se reinventar, né? Entender os problemas complexos das nossas cidades e, com isso, viver esse desafio de trabalhar com as questões formais, trabalhar com as leis, com as questões jurídicas e, ao mesmo tempo, ter essa sensibilidade, né? De poder dialogar, seja com
o próprio gestor maior e traduzir as políticas públicas. Então, eu costumo a dizer que quando a gente pensa, né, o que é que o procurador faz, né? Então, é aquela história, né? É igual uma comida, né? Perceba que se uma comida está sem sabor, está sem sal, você nota logo, olha, essa comida está sem sabor. Se ela está salgada demais, ela está salgada. Mas se ela estiver no ponto, você aí esquece o sal, você só pensa na comida. Então, a mesma coisa, quando a gente trabalha a nível de políticas públicas, quando a gente pensa num bom funcionamento da saúde, num bom funcionamento da educação, quando a gente pensa nos insumos que é necessário ter em uma determinada creche, quando a gente pensa em tudo isso, a gente entende que para que isso ocorra, né, de uma forma legal, sem que haja desvios, sem que haja as violações, é necessário que tenha ali alguém que esteja junto com a gestão, às vezes de uma forma preventiva, às vezes de uma forma mais ostensiva, avaliando, né, as tomadas de decisões políticas de um gestor que foi de forma legítima, aclamado, né, pelo processo democrático eleitoral, mas que, ao mesmo tempo, no seu dia a dia, precisa ser orientado quais são as melhores soluções jurídicas para ele poder atingir o fim da gestão. Então, a Procuradoria, nesse sentido, ela é um instrumento muito valioso, muito importante, né, para que não se tenha um retrabalho, né? Então, às vezes, é um parecer que você uniformiza e, com isso, você dá uma agilidade ao gestor em relação ao tema. Para que não haja equívocos em relação a recursos, por exemplo, federais que se recebam no fundo da criança e adolescente. Ou como agora, recentemente, quando a gente viveu o período pandêmico, onde vimos tantos desafios, vários procuradores tiveram que, junto ali com o gestor, enfrentar situações, né, de calamidade e, com isso, buscar no direito soluções para a boa convivência na nossa cidade. Então, temos aqui ou ali essa ideia, né, de que a Procuradoria pode travar ou não determinado processo, mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente está ali alertando para que não se haja equívoco, que não se haja erro, mas ao mesmo tempo tendo que avançar e aprender também a dialogar, inclusive com a sociedade civil, para que realmente o bom direito aconteça. Muito bacana. Feitos os devidos esclarecimentos, né? Espero não ouvir mais tantas histórias como essas, né, das organizações. Queria aproveitar, Lilian, cumprimentar todo mundo que está chegando aqui, muita gente te cumprimentando, muita gente falando, rasgando elogios aqui para ti. Então, o pessoal que está por aqui, a Catita Matos, o André Carvalho, querido parceiro, né, está por aqui também, a Leila, o Eduardo Anjos, Camila Jardim, muita gente bacana por aqui. E o André Carvalho fez um comentário muito interessante por aqui, que é a parceria importante, ressaltando a parceria importante da OAB, né? E do terceiro setor das organizações da OAB e das procuradorias municipais, e que precisam, questões que precisam de uniformização, e a associação tem um papel importantíssimo na divulgação e no avançar dessas discussões, né? Então, André Carvalho aí, ressaltando que é da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor, ressaltando aí essa parceria com a associação. Fala um pouquinho, então, para a gente dessa parceria e dessas questões. André Carvalho, eu quero aproveitar, saudar ele, a todos. Eu não consigo ver aqui o nome de todo mundo, mas André, com certeza, é uma liderança importante no cenário nacional, é alguém preocupado cada vez mais em estar uniformizando e facilitando, né, esse diálogo com as organizações da sociedade civil, e alguém que me apoia demais a nível de associação nacional e que tem essa preocupação constante, né, na realização de parcerias. Então, nesse contexto, né, a INPM, ela tem, como eu disse, uma das grandes características da nossa organização, só para você ter ideia, é que nós somos uma carreira pulverizada, né? Nós somos uma carreira que estamos desde os grandes municípios aos pequenos municípios, espalhados pelos países e trazendo, inclusive, essa diversidade. Nessa minha caminhada agora como presidente da Nacional, uma hora eu estou em Natal, outra hora eu estou em Chapecó, uma hora eu já estou no Sul, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. Então, essa dinâmica faz com que você, Lucas, passe a conhecer a diversidade do nosso Brasil e passe a conhecer a importância desses colegas que fazem esse trabalho nessa diversidade. Então, acaba que eu que
vivi muito da experiência do terceiro setor a nível de Salvador, e você bem sabe como eu mergulhei nas questões, na medida do possível, em relação ao tema, pude ter uma visão ampliada, né, através de toda essa dinâmica dos colegas. Então, isso traz uma riqueza para a NPM, traz a possibilidade da NPM estar contribuindo, né, inclusive no cenário da OAB nacional. Além disso, nós temos uma escola, né, que é a ENADIM, que é a Escola Nacional de Direito Municipal, onde também nós fazemos formações. Inclusive, nossa amiga Laís Lopes, recentemente, fez um curso falando sobre exatamente dessa interligação dos procuradores e do próprio marco regulatório, ou das próprias parcerias. Nós temos como estar disponibilizando boas práticas, porque às vezes quando você, como você trouxe aqui, você que também com a Caravana Miros, que teve a oportunidade de estar rodando e vendo as diversas dimensões aí da regulamentação da Lei 13.019 ao longo dos municípios e estados, você pode perceber que, às vezes, aliás, isso nem às vezes não acontece nem a nível de unidades federativas diferentes, mas dentro do próprio município, dentro do próprio estado, ou às vezes em secretarias, né, em diretorias, você percebe que alguns trazem uma determinada interpretação ou um determinado regramento em relação a outra norma, enquanto outros, a mesma instituição, vai tentar parcerizar e tem já uma dificuldade. Então, o que a gente vê? Que muitas vezes há muito ruído, seja não só nesse cenário que eu trago aqui das procuradorias e dos municípios, mas às vezes dos próprios órgãos de controle. Então, eu acho que a NPM, nesse sentido, e com essa característica de pulverização, acaba que a gente pode ajudar, né, sendo um elo, para estar fortalecendo e demonstrando a importância do terceiro setor, dos trabalhos que são desenvolvidos e como isso pode, sobretudo, desenvolver o nosso país em políticas públicas tão sensíveis. O que eu estou entendendo, assim, você está ressaltando, né, o papel das organizações da sociedade civil na consolidação das políticas públicas e o papel do procurador, da procuradora, enfim, nessa dinâmica, né, na dinâmica das parcerias, de como ele pode ser um ator, na verdade, de mediação e de fazer as coisas acontecerem, mais do que ser esse ator, né, de que vez por outra se fala de que está atrapalhando, atravancando o andamento dos processos, dos procedimentos internos. Porque se você for parar para pensar, e até outra nossa grande referência, que é, né, o professor Tomás Aquino, ele tem uma fala que uma certa feita eu escutei, que eu achei bem interessante, foi quando ele, ao falar um pouco dos avanços, enfim, da questão da Lei 13.019, do próprio marco regulatório do Miroski, ele disse, olha, o Miroski, na verdade, ele não inventou nada, ele só meio que levantou o tapete e começou a olhar profundamente como é que estava, convidou os atores a discutir, né, essas políticas públicas, essas parcerias, quando na época estavam lá no padrão convênio, como a gente costuma dizer, sem muita discussão, com tanta normativa infraconstitucional, com portarias que, enfim, não traziam uma segurança jurídica para nenhum dos lados. Então, acabou que o marco regulatório ele possibilitou a gente estar questionando as próprias políticas públicas, porque você começava a perceber, por exemplo, que um conselho da educação trazia uma determinada diretriz, mas às vezes o planejamento estratégico da gestão não casava com o que o conselho estava trazendo como diretriz de educação para aquela cidade, e aí você olha as leis orçamentárias, os recursos que deveriam ser destinados para a educação também não estavam conversando entre si. E isso, na ponta, vinha trazendo problemas, né, na execução de políticas públicas, atingindo principalmente o destinatário final dessa política, né? Essa criança que está ali nessa creche, essa pessoa com deficiência que não consegue fazer girar os recursos para ela. É a questão da cultura que você não consegue fomentar em uma cidade. Aí fica aquelas questões, né, que eu ouço demais. Poxa, por que a cidade tal conseguiu fazer determinado projeto com uma determinada entidade, deu tudo certo, e na minha cidade eu não consigo, né? Poxa, por que
eu consegui, como eu vivi uma experiência em Pernambuco, onde a gente percebeu que na época do Covid, só para lhe dar um exemplo concreto, e você sabe que eu sou dos exemplos concretos, a gente percebia que muitos dos estados do Sul e do Sudeste conseguiam captar recursos do governo federal no Fundo Idoso para conseguir acolher os idosos na época da Covid. E já muitos estados do Nordeste, eles não estavam conseguindo, estavam tendo que gastar muitas vezes da fonte do tesouro, né? E isso na prática é o quê? Isso na prática você estava com um problema grave na sua cidade, você estava com escassez de recursos e você, de repente, não estava conseguindo dar conta daquela política pública simplesmente porque você não sabia como captar aquele recurso federal, porque você não sabia como tratar daquele fundo. E tinham diversas entidades, né, que tinham toda uma expertise, mas que precisavam de ajuda em relação a isso. Então, ou seja, há um entrave. Então, uma vez você tendo um procurador, né, ciente dessas questões e dialogando com essas questões, ele pode ser o elo que vai estar fortalecendo essa política pública nesses momentos sensíveis. Então, um dos papéis da NPM é a gente estar divulgando essa importância e esse diálogo, que foi aí que o André trouxe. Né? Porque quando você junta a OAB Nacional, junta a NPM e faz esse tipo de parceria, você começa através de cartilhas ou através de momentos como esse, como nós estamos aqui, esclarecendo dúvidas e despertando para essa necessidade de estarmos unidos, pensando como melhor aplicar essa política pública. E, com certeza, os procuradores municipais são essenciais nesse papel, nesse diálogo. Né? É o nosso lugar, vamos dizer, nosso lugar de fala. Ninguém mais sabe com a profundidade do que tem essa vivência, porque vai para além de livros. É o dia a dia, é a vivência, é quem trabalha e vê ali no dia a dia os problemas do seu município. Então, a gente tem muito a contribuir e o que a gente faz hoje como a NPM, quando a gente visita, inclusive, cada ministério, a gente teve em visita recente, inclusive com a ministra aqui baiana, Margarete, que muito me orgulha de hoje estar na parte da cultura, é a gente trazer essas pontes, né? E a gente começar a tentar decifrar o que muitas vezes a nível nacional você até pensa como que seja uma política pública perfeita para aquela questão, mas quando você chega na ponta, você começa a ver os entraves. Então, eu acredito que os procuradores e as procuradoras, eles fazem um papel essencial para esse destrave e para a gente poder, junto no exemplo que a gente trouxe aqui das organizações, cada vez mais fortalecer aí esses problemas complexos e conseguir soluções efetivas. Muito bacana. Nós temos aqui, Lilian, um comentário aqui da Leila, mas eu primeiro vou parar um pouquinho, vamos beber uma aguinha rápida, agradecer a todo mundo que está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá certo? Todo mundo que deixou aqui um like, enfim, não esqueça de dar like, tá certo? Apoia aí o nosso trabalho, vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para eles, tá certo? O dedo não cai. Viu, Lilian? Correu um boato aí de que você desse um like, o dedo podia cair. Não cai, não, tá certo? Pode ficar Ajuda tranquilo. aí, gente. Vamos apoiar nosso trabalho também. Isso é importante também. Queria convidar o pessoal para as lives de agosto, confirmadíssimas as lives de agosto aqui do Oscar Legal. No dia 8 de agosto, a gente vai estar fazendo o lançamento de um livro chamado Projetos Sociais, um infinito campo de possibilidades. Vamos estar aqui com as autoras Nilza Rogéria Nunes e Kátia Edmundo. Também vamos fazer esse lançamento do livro. E vai ter sorteio do livro, não, viu? Vai ter sorteio do livro, sim. E aqui, ó, tem uma coisa importante para dizer para vocês. O Cícero Alencar, advogado Cícero Alencar, um abraço, querido. Me emocionou até aqui com esse depoimento dele. Foi o seguinte: que o dedo não cai, aí, dizendo, verdade, o dedo não cai. Tá vendo, gente? Ele deu aí o like, o dedo não caiu. Então, né, podem fazer, né? Pode dar like aí sem medo, sem problemas. Bom, no dia 22 de agosto também, a gente vai estar com o pessoal com a Kelly Malfort, da Secretaria Nacional, ela que é Secretária Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então vamos falar um pouco com a Presidência da República, tá certo? Sobre esse novo momento, o novo governo, novo diálogo aí com as organizações, tem revisão do decreto federal do Miroski, vamos falar sobre isso também, tá bom? Então a
Malfort estará comigo no dia 22 de agosto, aqui às 18 horas, numa terça-feira, como sempre. E lembrando também, dia 8 de agosto, lançamento do livro Projetos Sociais, Um Infinito Campo de Possibilidades. Vai ter sorteio do livro, viu? Então, podem acompanhar aí a live. Vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ter surpresas virão. A gente vai estar com a Nilza Rogéria Nunes e a Cátia de Mundo, duas autoras do livro. Então, aguardem. Douglas Lima, House Consultoria, todo mundo que está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Bom, estamos voltando aqui com uma observação da Leila, super pertinente com o cenário que você estava colocando, Lilian. E ela diz o seguinte: muito difícil para o setor privado trabalhar com os entraves da administração pública. E o procurador é fundamental para mediar essa comunicação. Então, acho que ela faz uma síntese muito interessante daquilo que você vem trazendo para a gente. E você concorda com essa frase, concorda com esse comentário? Leila é uma procuradora querida, né, de Porto Alegre, uma das associações que tem grande importância, né, para a NPM. Afinal de contas, a NPM ela começou em Porto Alegre, então, esses 25 anos a gente celebra essa fundação, né? Então, os colegas de Porto Alegre são extremamente disruptivos e têm uma grande importância, né, nessa caminhada aí da NPM. Realmente, não sei se você já lhe falei isso, Lucas, antes de ser procuradora do município de Salvador, eu fui também procuradora do município de Aracaju, né? Então, Aracaju. inicialmente era Aracaju, depois acabei vindo para Salvador, tive aquele momento também como gestora, fui secretária, enfim, aí agora comecei na vida associativa, e a gente, em cada espaço desse também, fiz parte de conselhos, como o Conselho da Mulher, em município. Então, a gente vai vendo em todos esses espaços, cada vez mais, o que Leila está trazendo, né? Como existem entraves, então imagine aí, como eu disse, só agora aí, estudando um pouco e participando dos debates da reforma tributária, então imagine aí que nós estamos falando de algo estrutural em nosso país, já está tendo tantas discussões sobre o tema, então realmente imagine aí se passa, como é que vai ser isso, como é que vai ser a repercussão de tudo isso, como é que vai afetar, uns são favoráveis, outros são contras, um tema extremamente complexo, difícil e às vezes não tão palatável para o senso comum, que precisa de traduzir, de entender qual vai ser o impacto disso. Então, imagine isso caindo na estrutura burocrática da administração pública e você ter a confiança como contribuinte de que, de fato, seus recursos estão ali sendo direcionados, de que eles realmente estão sendo feitos de forma eficiente, de que não há desvio. Então, você, quando tem a figura de um procurador dentro desse contexto, é a possibilidade de você ter alguém ali que especializado, que debruça naquele tema, não só no campo acadêmico, que é extremamente importante, porque nós temos colegas que são professores, doutores, pós-doutores, mas, sobretudo, no campo da vivência, você conseguir pegar a questão jurídica, a questão técnica, e, de fato, fazer o casamento com o dia a dia da realidade daquele município. Porque muitas vezes a realidade do município A não é igual à realidade do município B, e você tem que ter essa sensibilidade e esse trabalho profundo. Então, é por isso que eu tanto ressalto e hoje me orgulho de ter essa experiência enriquecedora de estar na presidência de uma associação nacional, com a possibilidade de conhecer tantos colegas, com tantos saberes, e reforçar cada vez mais a minha própria missão da advocacia pública municipal, né? Então, é um lugar, com certeza, fantástico, de aprendizado, onde eu posso estar fazendo diversas trocas com diversos atores, seja do governo, seja da parte da política institucional, seja na troca de outros colegas de todo o Brasil. Então, você vai percebendo em cada local desse quais são os entraves da administração pública e você vai, como a NPM, tentando, de forma sistemática, ajudar para que essas políticas públicas possam fluir de uma maneira que, de fato, transforme as nossas cidades. Então, acho que esse é um dos grandes valores que a NPM traz, e uma das grandes importâncias, com o trabalho não só
no caso, eu que estou, às vezes, mais na linha de frente como presidente, mas eu tenho ali ao meu lado a vice-presidente Anne Caroli, e tenho toda uma diretoria e toda uma equipe, né, que vem trabalhando, muitas vezes, ali nos bastidores, mas para dando essa possibilidade de que a NPM possa fazer esse bom trabalho. Queria cumprimentar toda a diretoria, né, da NPM também, a Leila, a sua pessoa que está por aqui, mas também todos que estiverem aqui assistindo, todos os associados, associadas, enfim. Um abraço para todo mundo, cumprimento. É uma honra aí contar com a audiência de vocês. Também sou um admirador muito grande do papel, né, dos procuradores e da procuradoria, é, né, e justamente por isso que comecei fazendo aquela pergunta, né, para desmistificar essa coisa de que a Procuradoria é sempre quem está esbarrando, sempre quem está complicando o processo, quando na verdade não é. E daí eu queria trazer de volta, Lilian, para a gente falar um pouquinho justamente desse outro lado, né? Acho que você já salpicou aí essa informação aqui e ali, mas tem uma questão que é na dinâmica, né, das parcerias, né? Porque a gente está falando de 5.570 municípios desse país, né? E você falou agora de quanto você andou, e eu que andei tudo mais do que. Eu andei com a plataforma Miros, que eu andei bastante, mas pelo Oscar Legal eu fui em 21 estados, né? Eu fui muito por aí, eu andei muito nesse país inteiro, falando com as organizações. As dinâmicas das parcerias, né, em pequenos municípios, em grandes municípios, em médios municípios, e em estados, né, e com o governo federal, são muito diversas, né? Fala um pouquinho, então, né, de como a Procuradoria, de uma maneira geral, obviamente que não tem como você dar conta dos 5.570 municípios, mas como a Procuradoria, de uma maneira geral, ela pode contribuir nas dinâmicas dessas parcerias, inclusive nesses pequenos municípios. Você tem aí um grande exemplo, né, do que foi feito em Belo Horizonte. Foi uma das precursoras nesse trabalho ali que foi feito com o portal de parcerias, né? E serviu, partiu da Procuradoria, todo um trabalho para estar norteando e serviu não só para ali, para Belo Horizonte, mas serviu, eu digo a você, para o Brasil inteiro, né? Principalmente quando essa questão da Lei 13.019 surgiu, e com tantas dúvidas, e hoje ainda tem tantas dúvidas, várias dúvidas, mas no começo você tinha ainda diversas discussões, um medo, um apego ao convênio. Até hoje eu brinco, né, que o pessoal tem esse apego e que acha, porque é esse Miroski, ainda tem esse medo, esse receio. Então, você vê que um trabalho ali, como foi feito na Procuradoria de Belo Horizonte, serviu aí de bússola, né, para todos nós que atuamos nessa área. Eu acho que cada vez mais, ainda mais nessa dimensão que você trouxe aí do Brasil e dos municípios, e você que teve essa oportunidade de caminhar e ver como há questões tão diferentes em relação a uma mesma lei, e como nos desafia isso, eu acho que a Procuradoria ela tem um papel fundamental e pode sim, cada vez mais, ajudar a instrumentalizar toda essa complexidade que ainda envolve a questão da parceria. Mas eu acho que a grande chave, aí eu trago como exemplo pessoal, pelo menos para mim foi assim, quando aconteceu a grande virada de chave, é quando você se torna uma procuradoria que dialoga, principalmente seja com a gestão, seja com a sociedade civil, ou quando você de alguma forma, abre um canal de diálogo, você entende quais são os entraves, porque na medida que você entende, que você escuta, fica mais fácil você tentar buscar a solução do problema. Então, eu gosto muito da escuta, porque muitas vezes você só está olhando o problema por um lado, né? E a ideia da parceria, como o nome mesmo diz, é que existem dois parceiros, né? E é complicado você querer fazer uma parceria, muitas vezes, de uma forma imposta, né? E a própria Constituição de 88, ela traz um protagonismo à sociedade civil, e não poderia ser diferente, né? Você vê que quando você trabalha a nível de comunidade, por exemplo, você vê que essa comunidade ela tem vida. E hoje, né, voltando aqui um pouco, como a gente estava trazendo o Júlio das Pretas, a gente tem que pensar que existem diversos saberes, né? A gente tem que parar com a ideia de uma hierarquia de saberes, principalmente a gente que trabalha com demandas de políticas públicas locais. Então, a gente tem que entender
principalmente nesses lugares, quando você tem ali grupos e entidades que fazem trabalhos, né, nos bairros e que fazem todo um trabalho, seja esportivo, seja cultural, elas estão ali contribuindo para que aquele município se fortaleça. Então, se você muitas vezes você não faz essa escuta, você não entende o que, é que está trazendo com entrave, fica tudo muito difícil. Então, pelo menos o meu mergulho como procuradora municipal foi dessa troca, dessa profissional da área jurídica, mas que ao mesmo tempo pôde abrir, sim, para fazer uma escuta ativa de entidades, entender qual era o problema, perceber que às vezes a gestão estava correta em determinadas posturas, mas às vezes a gestão estava equivocada. E nessa de escutar um, escutar a outro e procurar a melhor solução, nós fomos avançando, né? E com isso avançamos todos, seja a gestão, seja as entidades e principalmente as políticas públicas que estão aí envolvidas. Então, eu acho que a Procuradoria, quando ela começa a entender seus problemas, e são muitos os problemas, a gente está aqui fazendo um recorte em relação à parceria, mas a gente sabe que os desafios dos procuradores, né, e quando eles atuam nesse cenário são muitos, a gente pensa que essa via do diálogo é uma via que ainda é de suma importância e precisa ainda ser melhor trabalhada. Sensacional essa deixa, né, a questão do diálogo e de proporcionar, se proporcionar também a ser esse mediador, né, das questões, mais do que só um emissor de parecer, né, mas um mediador, né, entender as questões e poder mediar essas soluções é sensacional e parabenizo aqui você e os demais procuradores por essa postura, né, isso ajuda bastante, né, certamente vai ajudar bastante em qualquer contexto, vai ajudar bastante. Queria cumprimentar aqui a Paula Storto, grande advogada, referência do terceiro setor, da SBSA Advogados, nosso parceiro também. Também, Paula, um beijo para tu. Tá por aqui também, muito nos honra a sua audiência. Já fez elogios aqui, rasgados, a nossa querida convidada, Lili. Né? Também o Marcos Vinícius, o pessoal que chegou por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tá bem? Então deixa esse like pra gente, tá certo? Para apoiar nosso trabalho. Não cai o dedo. Já teve até testemunho aqui de pessoas que deram like e não caiu o dedo, não se prejudicou, não teve problema nenhum, tá bem? Então, é isso, brincadeiras à parte, tá bom? É um apoio que dá para o nosso trabalho. Bom, queria aproveitar, já convidar todo mundo para as lives de agosto. Então, a gente vai ter aqui no dia 8 de agosto o lançamento do livro Projetos Sociais, um infinito campo de possibilidades. A gente vai estar com as autoras a Nilza Nunes e a Cátia de Mundo, e a gente vai ter sorteio de livros também, tá? Era para ser surpresa? Agora já foi. Bom, enfim, então vamos ter sorteio de livros, era para ser surpresa, e agora já contei a surpresa. Enfim, no dia 22 de agosto, a gente vai estar falando com o governo federal, né? A gente vai estar com a Kelly Malforte, que é secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas lá da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, vamos falar, então, com o pessoal do governo federal, da Secretaria-Geral da Presidência da República, sobre esse novo momento, né? Esse novo governo, como é que vai ser aí a articulação e o diálogo com as organizações da sociedade civil e sobre a revisão do decreto que regulamenta o marco regulatório a nível federal. Então, muita coisa bacana vem por aí também em agosto, como hoje, dia especial, dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. E a gente está aqui com uma mulher incrível. Vou contar uma coisa para vocês, gente, um segredo. A gente ia fazer uma live juntos, né, Lilian, certa vez, e aí uma pessoa entrou, a gente estava numa live junto, uma pessoa entrou e disse, nossa, ela é a nossa Maju Coutinho. Diz aí o mediador da live, disse, quem é Maju Coutinho? Então, essa história sempre me vem à cabeça, Lilian é uma queridona, Maju Coutinho também, duas grandes mulheres negras, assim como a minha companheira, um beijo, Cecília, também, para você estar aqui nos assistindo também, e eu queria cumprimentá-la também, mandando um Eu beijo. tô vendo Então, muita voltando aqui. gente, Opa, eu tô vendo muita gente querida, você vá, falando de fica à Júlio vontade, você está em Preto. casa. Não, se eu for nominar aqui, mas enfim, já você falando de Júlio das Pretas, eu já estou vendo aqui minha querida Faida Belo, né, que é uma referência, uma potência aqui. Paula, eu estou, nem é uma querida, enfim, é uma
mestra maior, Paula, em toda essa caminhada aí do Miroski, ela juntamente com Laís, também grande personalidade. E estou vendo aqui o meu querido procurador-geral aqui do município de Natal, né, que está aqui me prestigiando, entrando. Hoje a agenda, eu tive uma acolhida maravilhosa. Então, é sobre isso. Eu estava viajando o Brasil todo e visitando e tendo a oportunidade de crescer com colegas maravilhosos, como o doutor Tiago, também, que é procurador-geral aqui do município de Natal. Já tive uma agenda muito importante hoje aqui com o prefeito, e é nessa troca que a gente vai crescendo como a NPM, fortalecendo essa caminhada dos procuradores e procuradoras municipais e trazendo, meu amigo, essa possibilidade de ser ponte de diálogo e de construção para as nossas demandas nos municípios. Muito bacana, que legal, Helena. É sempre um show de bola estar com você por aqui, sabia? Então, assim, mas vamos voltar, senão a gente vai só rasgar elogios e a gente vai voltar. Vai ter tempo para mais elogios já já, com certeza. As pessoas estão aqui falando bastante, mandando muitas questões, tá certo? Mas vamos lá. Você falou de uma questão interessante, né, da decisão, enfim, da Constituição, do papel, da função essencial dos procuradores. Vamos retomar então, porque o marco regulatório, você já trouxe aí também algumas questões, ele exige, né, um parecer jurídico, né, que precisa ser emitido pela Procuradoria Jurídica de regularidade jurídica, de juridicidade daquela parceria, né? Então, vamos falar um pouquinho só uma coisa mais procedimental agora, como é que funciona isso, qual é a sua visão sobre qual é o papel do procurador, porque eu já tive experiência, né, certa vez, de pareceres da Procuradoria que entrava no mérito, ou no mérito cultural, ou no mérito social da proposta. E o parecer dele é jurídico, não é de mérito, né? Já existe um julgamento político, ou enfim, programático sobre aquela política pública, e não é o parecer do procurador que vai resolver isso, né? Fala um pouquinho, então, para a gente dessas questões. São pontos extremamente importantes que você trouxe aqui, né? Primeiro, entender o ponto legal, né? Que a lei ela traz, né, dessa necessidade do parecer do procurador, né, do jurídico, se manifestar sobre a regularidade dessa parceria, né? Isso é um termo amplo, né? Dizer se aquela parceria é regular. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, que já que a gente já começou aqui a falar um pouco sobre a questão da sistematização, perceba que quando a gente consegue, como jurídico, né, jurídico e a própria gestão da política pública, começar a padronizar determinados entendimentos, a gente já traz uma eficiência àquela caminhada. Porque se você ali... E esse é um dos objetivos do Miroski, né? Trazer a simplicidade, trazer editais que ele não traga tanta complexidade. Afinal de contas, muitas dessas organizações da sociedade civil, elas são de todos os tamanhos, de todas as demandas. Então, a gente tem que entender que esses editais eles têm que dialogar com esse público, que muitas vezes tem que traduzir o juridiquês, né, entre aspas, para que, de fato, se entenda o que quer, para que não haja erro, né, na execução desses projetos, sobretudo os projetos sociais, né, que envolvem questões sensíveis da nossa cidade. Então, na medida que você investe em padronizações, em diálogos, num Confoco, né, que é outro tema extremamente sensível e importante da lei, você vai, de uma certa forma, aparando essas arestas e vai facilitando a aplicação local dessa lei. Quando você também investe em manualização, quando você investe em capacitações, quando você entende que o poder público precisa, nesses casos, parceirizar, e ele facilita a vida dessas parceiras, você vê uma política pública mais redonda nessas parcerias. E, diante disso, você também tem outros atores. O que acontece? Falando aqui um pouco em termos de procuradoria, né? Da mesma forma que a gente percebe que a Lei 13.019, ela traz todos esses avanços no que diz respeito à ideia de controle de resultado, a você desenhar metas e indicadores, ela também traz responsabilidade. Então, ela também altera, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. E ela traz como ato de improbidade quando você faz atos desvaciados ao espírito dessa lei. E aí, nisso, você vem aí
o Ministério Público, você tem aí o Tribunal de Contas, e tem toda uma responsabilização, muitas vezes, do procurador em não cometer erros grosseiros, né? Que é um termo extremamente, às vezes, a depender de quem vá interpretar, subjetivo. Então, quando você... Aí você tem que começar cada vez mais mergulhar e estudar esses assuntos para você aí chegar a um equilíbrio, a um bom senso. Para, ao mesmo tempo, você não querer invadir uma esfera técnica, como você trouxe, que não é a esfera jurídica, é muitas vezes uma esfera, inclusive, da autonomia da própria organização, da própria parceria, mas, ao mesmo tempo, você também não pode admitir nesse cenário que, de repente, você construa metas e indicadores que simplesmente não estão medindo a política pública ou estão de forma escancarada, demonstrando que aquele objeto jamais poderá ser auferido ou atingido daquela parte. Então, aí é o desafio, a dor e a delícia de ser procurador e procuradora do município. Porque, ao mesmo tempo que você não pode invadir a esfera do outro, mas, ao mesmo tempo, você entra na cadeia de responsabilidade para, se houver algum tipo de desvio, algum tipo de conduta flagrante em relação àquela política pública, você não ser responsabilizado como parecerista que admitiu que aquilo acontecesse, né? Então, é por isso que eu volto à ideia do diálogo, porque muitas vezes você não entende daquela política pública, você não mergulha, você não percebe, né? Você não se assegura, né, de que o planejamento, de fato, foi bem construído, e isso aí não é o procurador que vai fazer, é o gestor, através de uma recomendação do procurador, para que você não precise invadir uma área que não é sua, como você bem trouxe. Mas, ao mesmo tempo, tendo esse cuidado de que, minimamente, o que está posto se justifique. Então, muitas vezes, trocando em miúdos, você vai fazer uma parceria, né, em um determinado imóvel, mas você está admitindo intervenções em 4, 5 imóveis que não tem nada a ver com a parceria. Então, aí, procurador, você tem que ter cuidado. O que é isso, né? Qual é a justificativa? Então, eu sempre gosto de estar sempre avaliando os casos concretos para, a partir deles, trazer experiências gerais que possa estar norteando tanto os gestores como as organizações da sociedade civil. E isso a gente ir construindo regras mais objetivas para distensionar esses problemas que, sem dúvida, Lucas, no dia a dia acontecem. Sensacional. Queria aproveitar para responder aqui quem perguntou se a live fica gravada. Sim, a live fica gravada aqui no nosso Insta. Depois também a gente sobe, todas as lives ficam disponíveis lá no nosso canal no YouTube, tá bem? Então, só seguir lá o nosso canal no YouTube do Oscar Legal, coloca lá o sininho e tal, que você vai receber o seu, né, quando tiver qualquer novidade no canal, você recebe o aviso. Tem também aqui, ó, a Mirela Dória falando aqui, contribuindo aqui, falando que enxerga também a importância de sentar com a OSC para auxiliar no plano de trabalho. Olha também que bacana. Mirela, muito obrigada aí pela contribuição, tá bem? Então, olha só, Lilian, o que é que você pensa aí dessa contribuição aqui da Mirela? Perfeito. Eu, na época que eu estive como gestora, uma das coisas que eu... E foi assim que eu me aproximei, inclusive, das organizações da sociedade civil, e até hoje nutro um relacionamento extremamente positivo aqui em Salvador com muitas delas, foi exatamente por isso, porque quando a gente teve alguns problemas graves, a gente fez um mutirão e a gente literalmente fez o que Mirella está dizendo aí, a gente sentou com as OSC para entender o que estava acontecendo, né? E muitas vezes eu via o drama delas, não, porque o setor tal me disse que eu tinha que fazer 1, 2, 3. Mas quando eu levei para o outro setor, não, disse que estava errado, que eu tinha que fazer 1, 2, 3 e 4. Mas quando eu levei para o outro setor, já Nossa. esperou. Então, realmente é uma angústia. E aí, quando você começa a perceber o que está acontecendo, e você traz isso para uma forma mais objetiva, você traz uma normativa e padrões, fica mais fácil você trabalhar, você dialogar, e aí separando o joio do trigo. Eu acho que nenhum dos lados, né, como tudo na vida, né, a gente tem pessoas maravilhosas fazendo trabalhos espetaculares, seja na gestão, seja nas próprias parceiras, como a gente existe, sim, infelizmente, os que fazem equívocos. Mas quando a gente padroniza essas questões e começa a fazer essa caminhada de diálogo e de ajuda mútua, isso acaba virando, vai mudando e você vai construindo grandes parcerias positivas para a cidade.
Então, Mirella está certíssima, eu concordo com ela, a importância do gestor da parceria, a importância da gente perder um tempo na hora de montar essa parceria, para que quando chegue na prestação de conta, a questão seja redonda, para que se respeite o que o próprio marco regulatório trouxe, com a ideia do controle de resultado, para que você vá verificando e não travando a parceria, travando os repasses e atrapalhando toda uma política pública. Mas por isso a importância, né, de se consultar a Procuradoria e fazer um trabalho já desde o início da parceria para você evitar que parcerias depois de 5, 10 anos tenham tantos problemas como a gente vê aí Brasil afora. Muito bem, muito bacana. Olha só, muita gente cumprimentando, elogiando, chat super movimentado, Lilian, que bom. Você sempre arrasando, trazendo muita coisa interessante, né? É uma pena realmente que é só uma hora o negócio, porque eu tenho aqui umas 15 perguntas, pelo menos, que poderia fazer. Mas aí é bacana, porque as pessoas vão. Sempre, esse gosto de quero mais é sempre importante, né? Porque a live é só pra gente dar um gostinho mesmo. E isso é super bacana. O pessoal dos Sons do Bem, a CUFA da Baixada Santista, a Mônica Regina, também a Leila, que já está participando aqui, Carole, a Mirella Dória, que já falou por aqui. Vamos lá, quem mais aqui? O Marcelo Tourinho, a Abel, a Associação de Moradores, a Associação de Santa Amaro, enfim, tem um monte de gente bacana aqui se movimentando no nosso chat. E eu agradeço demais a movimentação aqui de vocês. E já respondi. Quem quiser ver, então tá gravado aqui no nosso Insta, também lá no nosso canal no YouTube, também nossas redes sociais, estão por aí, ó, que legal. E a gente tem também os canais do Telegram e do WhatsApp, que a gente distribui conteúdo, né? Cerca de 700 publicações por ano. Né, a gente faz uma curadoria aí de tudo que rola no setor e distribui aí para todo mundo que estiver interessado. Só não dá, Lilian, para a pessoa pedir para entrar agora durante a live, porque aí fica complicado eu perguntar, anotar, ver todo mundo que está por aqui perguntando e ainda entrar no WhatsApp para inserir alguém. Vai ser difícil. Mas depois da live eu consigo, tá bem? Então, pessoal, não se acanhem também. Depois da live a gente volta todo mundo no grupo, tá bem? Vamos lá. Lilian, vamos voltar então para nossa conversa aqui. A gente já. Veja, eu fiquei pensando aqui com meus botões, a gente tem 5.570 municípios, a gente já falou então dessa diferença no cenário mais geral. Mas não é não tem procuradoria consolidada como carreira em todos os lugares do Brasil. Eu sei que essa é uma discussão grande, que a classe vem tendo aí, a gente não vai dar conta disso nessa live como um todo, mas fala um pouquinho para a gente de como está isso, de como está essa discussão, qual é esse cenário. É importante você trazer essa pergunta, né? Enfim, eu costumo dizer, primeiro, por ser procuradora de carreira, segundo, porque hoje estou com a presidência da NPM, terceiro, porque a gente tem um diagnóstico que traz esses dados no diagnóstico da advocacia pública e que demonstra, né, como efetivamente a presença de procuradores e procuradoras do município nas cidades, fazendo o seu trabalho, é uma decisão acertada, é uma decisão de avanço, no sentido de você, como eu trouxe aqui inicialmente, está cada vez mais fortalecendo os direitos e as políticas públicas da nossa cidade. Mas, por outro lado, como você trouxe, né, nós temos uma dimensão de municípios com diversas características, com diversos fatores, né? E temos um gestor público, né, que é o prefeito de cada cidade, que hoje você vê muitos desses municípios, né, a existência de procuradores e procuradoras que fazem trabalhos profundos, né, mas você vê também outros arranjos de também se estar trabalhando a questão jurídica de outras maneiras, né? Eu estou com uma grande discussão nacional em relação a esses temas, né? Nós temos aí recentemente uma PEC, a PEC 28, que vem trazendo essa discussão na carreira, onde alguns são favoráveis, uma minoria, a verdade seja dita, às vezes é contrária, e a NPM vem também acompanhando a nível nacional as discussões tanto dessa PEC, como de outras PECs, como a PEC da autonomia e tantos outros assuntos que tocam a carreira da advocacia pública. Então, a gente segue, Lucas, nessa caminhada de sempre ressaltar e valorizar
a participação dos procuradores e procuradoras nesse cenário, mas, ao mesmo tempo, atentos, né, à caminhada dos municípios, no sentido de entender também a autonomia do gestor, mas, sobretudo, ressaltar a importância dos procuradores e procuradoras nesse cenário. Então, a gente vem acompanhando os debates nacionais, eu venho acompanhando todas as movimentações que dizem respeito à nossa carreira, mas não só perdida nisso, porque eu acho que esse é o grande ponto, viu, Lucas? A gente fortalece a nossa carreira, a gente enaltece a nossa carreira, mas a gente não pode esquecer o porquê, né? E você sabe muito bem, eu mergulhei principalmente no campo social, eu o tempo todo eu tento me revisitar e lembrar o porquê eu abracei a carreira de procuradora do município, sobretudo de Salvador, que é uma cidade querida, que eu amo. Estou procuradora para fazer uma função, que é ser essa ponte de transformação da minha cidade, né? E hoje fui convidada a nível nacional a ajudar outros locais, a exemplo do que a gente está trazendo aqui no tema de parcerias. Então, acho que a gente, como a NPM, tem que sempre buscar enaltecer o nosso trabalho, mas sem esquecer do porquê nós aqui estamos. E, com isso, seguir a nossa luta, mas sempre com o propósito de transformar nossas cidades. Muito bacana, Lília. Queria fazer uma pergunta. A gente falou de coisas muito interessantes, importantes também, acho que esse cenário e tudo, mas tem também um outro lado aí que a gente aqui e ali depara, né, no El geral, que é um pouco do desconhecimento também, né? Você traz muita luz para essa discussão, mas tem também um nível de desconhecimento por parte das procuradorias com relação ao marco regulatório. O que a gente também tem encontrado é muita gente, né, gestores, procuradores, enfim, que tira o nome convênio, coloca a parceria, mas continua na mesma lógica, no mesmo padrão, né, convenial, e tá, às vezes até aumentando coisas, porque pega as coisas que tem que fazer no marco regulatório e encaixa no modelo do convênio, ou seja, você cria mais procedimentos e mais controles, quando deveria ser o contrário. Então, fala um pouquinho também para a gente desse outro lado, né, de como tem sido o trabalho para responder isso, para influenciar de uma outra maneira, enfim, fala um pouquinho para a gente. Quero só saudar minha vice-presidente, Nicarole, que eu vi que entrou, a vice-presidente da NPM, né? Quero agradecer Um demais. abraço, querida. Uma honra tê-la por aqui também. E assim, eu acho que a gente vê que a Lei 13.019 é de 2014, mas que primeiro ela entrou, depois de tanta demora, enfim, ela entrou aí para os estados a obrigatoriedade em 2016, para os municípios em 2017, depois a gente teve aí um deserto, né? Enfim, em relação às parcerias, a gente existiu aí um cenário de perseguição, um cenário de desvalorização. O próprio marco regulatório teve sua dificuldade de ser implementado na sua proposta original, na sua inteireza, e temos nesse contexto, não só a nível de procuradoria, mas a nível de instituição, esse apego, né, ao padrão convênio, esse apego à maneira de fazer uma parceria sem que se respeite, né, impessoalidade, sem se respeite todo um procedimento que a Lei 13.019 traz. Então, eu acho que ainda há uma caminhada. Então, por isso a importância aí do OSC Legal, da NPM, da OAB Nacional, das OABs como a de São Paulo, a da Bahia, enfim, todo esse trabalho dessa rede, né, em relação a tantos outros que eu não citei aqui, em cada vez mais está ressaltando e colocando o tema, né, do terceiro setor. Né? Muitas vezes, Lucas, nos congressos, por exemplo, de direito, esse tema nem era colocado como um tema de grande porte. Você vê que nossas universidades, você ainda tem essa dificuldade de discutir esse tema. Então, eu acho que não é só uma questão desse momento, é um histórico em relação à caminhada dessas parcerias. Né? Você sair dessa ideia de um ato caridoso e você entender que nós estamos falando aqui de efetivação de direitos. Né? Então, eu acho que esse também é um entrave que acaba repercutindo nesse cenário e também no cenário da Procuradoria e das gestões, né, nesses municípios. Né? Então, eu acho que é um desafio que nós vamos avançando de forma estratégica, mas nós não podemos esquecer que esse desafio, de fato, existe e que precisa ser enfrentado.
Muito bom. Queria, poxa, a gente está chegando aqui, caminhando aqui para o final, né? Costumo sempre dizer por aqui, não canso, porque de fato a live, quando é boa, você pisca o olho e a live está acabando. E a gente já estava mais empolgado aqui para seguir mais umas 3 horas, pelo menos, mas não é o caso. Então, nós vamos finalizando por aqui, mas já muito feliz, Lilian, de ter retomado aqui o diálogo, ter você aqui novamente na live, tá bem? Queria só fazer aquela última pergunta, já agradecendo mais uma vez muito a você pelo tempo, né, por estar nos brindando aqui com essa experiência, com esse olhar também, tá certo? E comigo, com todo mundo que está assistindo, tá certo? Mas queria falar um pouquinho, né, você já citou isso, a gente falou de coisas do papel institucional, falou um pouco desse fazer mais cotidiano, e também desse conhecimento, desse apego a um outro tempo, né, das parcerias, que não é o tempo atual. Então, você já falou também, acho que já deu uma dica, mas queria só para a gente consolidar. Como é que a Procuradoria, então, pode contribuir, assim, efetivamente, assim, muito resumidamente, né, dando para fechar aí com chave de ouro, nas parcerias das organizações e do poder público? Acho que a saída é o diálogo, né? Acho que a palavra é essa, mas queria que você fechasse aí com chave de ouro para a gente. Eu acho, como eu já repeti algumas vezes, eu gosto de frisar isso, né? Nós estamos procuradores para realizar uma função essencial de justiça, e justiça, né, no seu contexto do que é ser justo, né? Do que é ser o melhor para o interesse público da nossa cidade, né? E é nessa busca desse melhor que a gente tem que buscar entender a importância das organizações da sociedade civil, seja através das parcerias, seja através do protagonismo, seja através da construção junto com a gestão, né? Então, se o procurador ele se presta, né, a estar nessa emissão de diálogo, de tradução da melhor política pública em cada um dos municípios, com certeza isso passa por esse tema do terceiro setor. Passa por você entender que nossa sociedade tem algumas complexidades que a gente só vai conseguir de forma unida. Então, a palavra diálogo, eu trago também a palavra união, né? União, sobretudo, para se entender a diversidade dos nossos municípios. Não é à toa que eu comecei aqui trazendo a simbologia do Júlio das Pretas, e com ela eu trago a lógica, Lucas, de encruzilhada, onde nessa encruzilhada não está só a pauta, né, do Júlio das Pretas, mas está todas as pautas de vulnerabilidade do nosso país. E a gente só enfrenta a vulnerabilidade de forma unida, sensível. E eu acho, sim, que a Procuradoria pode ser essa ponte de sensibilidade, sobretudo nos municípios, para estar fazendo diferença, né? Eu, como a NPM, né, agora como presidente, me coloco totalmente à disposição para estar construindo essas pontes, esses diálogos, e não só estar prestando e dando orientações, mas, sobretudo, está aprendendo nessas trocas, porque eu acho que aí é que a gente cresce, né? Então, eu acho que, para finalizar, é isso. Esse é o papel do procurador e da procuradora que verdadeiramente abraçou essa missão. E o que eu mais fico honrada é, ao ter a oportunidade de viajar ao longo desse Brasil, perceber quantos colegas estão, de fato, imbuídos nessa missão de fazer diferença nos seus respectivos municípios. Muito bom. Queria agradecer todo mundo que está por aqui, quem chegou, quem está chegando. Carol Oliveira, que está trazendo um depoimento aqui, que você sempre foi muito sensível às ações das OSCs, sempre ofereceu orientação jurídica, que viabilizou, para viabilizar as parcerias com muita segurança, sempre foi muito dialógica com as organizações. Obrigado, Carol, querida parceira aí, colega da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia, como Bianca Monteiro, que está por aqui também, colega parceira também da comissão de outras, né, ações e estratégias. É isso, queria agradecer mais uma vez para a Lilian, sensacional, convidar todo mundo aqui, né, para estar nas próximas lives em agosto, dia 8 de agosto, o lançamento do livro Projetos Sociais, um infinito campo de possibilidades, com Nilza Rogéria Nunes e Kátia Edmundo. Então, eu já
já, né, antecipei aí, era para ser uma surpresa, tá? Antecipei, então vai ter sorteio de livro também, então fiquem ligados, ligadas, que vai ter sorteio de livro também. E no dia 22 de agosto, a gente vai falar com a Kelly Malforte, a secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então a gente vai estar falando sobre o diálogo com o novo governo e como é que ele está dialogando com as organizações da sociedade civil, como representante da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vai ser muito bacana também, no mês de agosto. E fechando esse mês de julho, hoje, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, queridíssima Lília Azevedo, foi muito bacana aqui a nossa live, Lília. Queria te agradecer demais, mais uma vez, muito emocionado por você estar por aqui. Então, deixa aí suas honrosas despedidas aí para o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois. Fica à vontade. Eu quero agradecer, Lucas, primeiramente a você, que faz um trabalho incrível, né, com o OSC Legal. Eu acho que muitos dos dados, nesse cenário, né, de tantas complexidades, você, com o OSC Legal, faz um trabalho incrível de estar cada vez mais nos provocando, né? Eu acho que o OSC Legal é esse espaço, né, de provocação para que a gente possa estar sempre se reinventando, principalmente nessa temática das parcerias. Quero agradecer a toda a estrutura da NPM, que está me possibilitando hoje estar nesse cargo e está fazendo todo esse trabalho com toda a equipe. Não vou nominar aqui, mas são vários colegas aí de todo o Brasil fazendo a diferença, aos meus colegas procuradores, as entidades. Eu vi aqui várias entidades trazendo aqui depoimentos carinhosos dessa nossa troca. Então, a todos que estavam aqui assistindo e contribuindo, vou mandar toda a energia do nosso... Não estou em Salvador, mas mando toda a energia do nosso axé, da nossa baianidade, da nossa alegria, uma alegria que traduz a nossa luta de sempre tentar, em todos os espaços, fazer o que há de melhor. Então, eu lhe agradeço por esse momento, que eu acho que foi único, pela participação de todos aqui. Eu me sinto muito honrosa cada vez que eu piso aqui, ainda que simbolicamente, no espaço do OSC Legal. Muito obrigado, querida, pela deferência, pelas palavras e por tudo, por essa partilha. Você que é uma mulher tão incrível. Vamos lá. Gente, muito obrigado. Então, só o convite aqui para finalizar, para não esquecer, hein? Que ninguém esquece, ninguém esquece. Dia 8 de agosto, lançamento do livro Projetos Sociais, o Infinito Campo de Possibilidades, com Nilza Rogéria Nunes e Kátia Edmundo. E no dia 22 de agosto, nós vamos falar com a secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos falar sobre esse novo momento com a Kelly Malfort, sobre esse novo momento do governo federal e o diálogo com as OSC, revisão do decreto do MIROSC federal. Enfim, vamos falar muita coisa, mês de agosto promete. Um abraço a todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Lilian. tchau. Tchau, tchau.